Aí, pessoal, tudo beleza? Hoje no Leia o Filme, Assista a HQ, eu vou falar sobre um quadrinho de vampiros muito bacana que teve uma adaptação mais bacana ainda. Eu estou falando de 30 Dias de Noite e do filme homônimo dirigido pelo David Slade. Vamos lá? Primeiro falar sobre o quadrinho. Bom, 30 Dias de Noite, escrito pelo Steve Niles e desenhado e colorido pelo Ben Temple-Smith, foi originalmente publicado em 2003. Aqui no Brasil, ele teve uma primeira edição pela Devir e em 2019 saiu aí numa reedição bacanuda, bem luxuosa, pela Dark Side Books. Na verdade, 30 Dias de Noite é uma trilogia, né? O segundo volume é Dias Sombrios e o terceiro é Retorno a Barrow. Cada um deles teve também a sua própria adaptação, mas a melhor de todas foi a primeira, a de 2007. Mas vamos voltar aqui para o quadrinho. Bom, as cidades do Alasca, principalmente Barrow, que fica mais ao norte, no inverno, ou seja, mais ou menos aí entre novembro e janeiro, eles passam esses 2 meses e pouquinho sem quase nenhuma luz. E pegando esse gancho, né, pegando essa informação, o Steve Niles pensou em retratar essa cidade como um local, tipo assim, um paraíso na Terra para os vampiros. Só que no quadrinho, claro, né, temos um limite de páginas, esse período ficou restrito a 30 dias, que vai de novembro a dezembro. E aí, os dois protagonistas são os dois xerifes da cidade de Barrow, no Alasca, o Eben e a Stella. E eles começam aqui a história no último dia de sol. E como é um dia realmente atípico, o Eben está extremamente atarefado. Muitas ocorrências pela cidade, que é até uma cidade, né, pacata. E começa com celulares queimados, um estranho que aparece no bar e pede uísque e carne crua. E eles têm uma lei, né, que durante esse período aí dos 30 dias de noite, não se pode oferecer nenhum tipo de bebida alcoólica. Então, esse estranho, né, esse sujeito que está meio que fazendo uma pequena confusão no bar, ele é preso. E esse sujeito começa a dizer que algumas coisas vão acontecer, né, na cidade e tal. Enquanto isso, outras ocorrências vão se dando, né? Até que os vampiros começam a chegar e, paralelo a esses primeiros ataques dos vampiros, a gente tem aí uma outra narrativa que se passa em New Orleans, na Louisiana, sobre um cara que encontrou, né, que rastreou aí alguns e-mails do vampiro Marlowe convocando outros vampiros, ou seja, ele tem uma prova de que os vampiros estão, digamos assim, fazendo uma convenção na cidade de Barrow. E essa narrativa, ela é mostrada rapidamente. A gente não tem noção de quem sejam essas pessoas e do que essas pessoas querem. Mas essa narrativa, a gente só vai ter um desdobramento dela na continuação, que é Dias Sombrios. Mas, por enquanto, aqui,
a gente só tem essa informação de que a gente sabe que essas 3 pessoas sabem que os vampiros vão tocar o terror na cidade de Barrow. E que o V, que no caso é o Vincent, que é o chefão lá dos vampiros, ele também vai aparecer por lá. As mortes estão acontecendo, o Eben e a Stella começam a desconfiar que não é algo normal, porque tem muita cabeça decepada e muito sangue correndo pela cidade, e eles vão entender, né, um tempinho depois, que se trata de vampiros, né, e são vampiros bem diferentes, porque o Steve Niles disse o seguinte, que esse negócio de romantizar a figura do vampiro não é tão legal, né, porque o vampiro ele é um ser que suga o sangue das pessoas, ele suga a vida das pessoas. Então, a aparência do vampiro deve realmente ser uma aparência horrível. Eles são mais animalescos do que humanos. E essa questão toda dos dentes, né, todos afiados, né, já que eles também rasgam carne. E o Ben Temple Smith, ele vai desenhar esses vampiros tal qual o Steve Niles imaginou. Acho que até um pouquinho mais feios, né? E mais cruéis. E a história vai se passando aí com os dias correndo e as pessoas sendo devoradas pelos vampiros, e só um grupo, liderado pelo Eben e pela Stella, digamos assim, faz parte de uma resistência. Eu não posso contar o final, né? Não posso contar a estratégia final, porque aí eu daria um spoiler. E esse embate, né, depois dos vampiros com o Eben e com a Stella, é muito interessante. Só que aí o Steve Niles, ele ainda cria um outro conflito dentro dos vampiros. Quando o Vincent aparece, porque o Vincent é como se fosse tipo o poderoso chefão dos vampiros, né? Ele é totalmente contra o que o Marlowe está fazendo. E ele diz o seguinte, que os vampiros demoraram muitos anos para fazer com que as pessoas esquecessem deles, para que eles fossem tão somente tipo uma lenda urbana, né? E o que o Marlowe está fazendo vai deixar rastros e vai fazer com que as pessoas voltem a temer os vampiros e se preparar, né, para quando eles vierem, elas atacarem. Então, o próprio Vincent dá um jeito de tentar acabar com aquilo ali. Só que acabar com a carnificina é ampliar a carnificina e tentar tocar fogo em tudo, para como se o vilarejo tivesse aí sofrido um acidente e por causa disso as pessoas tivessem morrido. Então isso aqui é mais ou menos o que acontece no quadrinho. E o Ben Temple Smith, ele consegue trabalhar o suspense, né? A ação, o ataque dos vampiros de uma forma muito bacana. A paleta de cores que ele vai escolher aqui, a gente tem aqui um cinza com preto, com um azul, né? Que aí vem o vermelho do sangue se destaca nessa paleta, né? É muito, muito interessante. E os efeitos também que ele vai dar, né? Tipo um blur, né? Um borrão que ele vai fazer aí em alguns momentos. É muito, muito bacana. E eu só vou mostrar aqui uma particularidade, porque o Ben Temple Smith esteve aqui no Brasil, esteve no FIC, e eu tenho aqui, ó, a minha edição autografada. Bom, agora vamos falar do filme, da adaptação para cinema. E o Steve Niles, ele até participou, né, do roteiro, acho que ele fez o primeiro tratamento do roteiro, e aí esse roteiro ele foi reelaborado por mais outros 2 roteiristas, o Stuart Beattie e o Brian Nelson. E eles chamaram o David Slade para dirigir essa adaptação.
O David Slade era um diretor de videoclipes musicais e só tinha feito um longa antes, o meninamá.com, que é um filme que eu gosto pra caramba, né? E o David Slade, ele pegou esse roteiro aqui com gosto. Eles foram para Nova Zelândia, recriaram a cidade, né, de Barrow, criaram aí uma neve fake, e o Slade, ele tinha muito domínio, né, de lente, de câmera, e ele escolheu aí uma lente específica para filmagem com pouca luz, porque a maior parte das filmagens de 30 Dias de Noite foi feita à noite, né? Eles começavam a gravar a partir das 6 da tarde e iam até às 6 horas da manhã. Foi bem exaustivo. As mexidas de roteiro que ocorreram aqui foram muito bacanas. Primeiro, a gente tem a oportunidade de conhecer melhor, né, de explorar melhor a cidade de Barrow, conhecer mais de alguns dos seus habitantes. E aqui o Eben e a Stella estão separados. A Stella agora não é mais xerife da cidade junto com o Eben. Ela foi para outra cidade do Alasca e ela pertence agora ao corpo de bombeiros. Só que ela foi escalada, né, para fazer um serviço e tem que passar por Barrow, porque tem um detalhe aqui também do filme, que eles colocam que nesse último dia de sol, antes dos 30 dias de noite, né, o aeroporto fecha, certo? E ela perde o último avião, então ela tem que ficar também lá em Barrow presa durante 30 dias. E a gente começa a notar que tem alguma coisa ali que balançou a relação deles dois. Eles não conseguem, digamos assim, entrar numa sintonia e eles ficam meio que afastados. Eles só vão se juntar para tentar resolver aí o perigo dos vampiros. E outra coisa que vai acontecer aqui é que os vampiros, eles não são mostrados logo de início. O espectador vê que algumas pessoas, elas estão, né, elas desaparecem do nada, o sangue vai escorrendo pela neve, mas a gente só vê os vampiros um tempo depois que os ataques começam a acontecer. Aqui a gente tem muita ação e uma outra questão também marcante, que é a questão da família. O Eben vai falar isso, né, que a gente realmente se arrisca pela família. E quem é que está no posto lá na delegacia junto com o Eben? Eles vão acrescentar aqui o irmão dele, caçula, né, que tem 15 anos, e a avó dele. E eles vão suprimir da trama essa parte aí que se passa em New Orleans. E outra coisa que eles mudam aqui, na verdade eles vão suprimir também, é o vampirão, o Vincent. Aqui o líder mesmo dos vampiros é o Marlon. E quem faz o papel, digamos assim, do Marlon, que descobriu aí Barrow, é justamente o Estranho, né? Que quando os vampiros vão estar com ele na delegacia, eles optam por deixá-lo lá, ou seja, é como se ele não fizesse mais parte da família. E outra coisa bacana aqui é que a direção de arte, ela se inspirou toda no quadrinho, ela se inspirou toda na paleta de cores do quadrinho, tanto que um dos extras aqui do Blu-ray vai mostrar isso, né? Eles colocam algumas cenas do quadrinho, alguns quadros do quadrinho, melhor dizendo, junto com alguns frames do filme, né? Fazendo a comparação aí de que muita coisa ficou bastante fiel, ficou idêntica ao quadrinho.
A maquiagem também aqui é primorosa, certo? Então é um filme que teve todo um cuidado aí de produção. Um dos produtores é justamente o Sam Raimi. Então, assim, é um pessoal que conhece terror, né? E que conseguiu realmente deixar os vampiros extremamente aterrorizantes e como se fizessem parte de um grupo separado. Tanto que aqui no filme eles vão criar um dialeto para os vampiros. E um destaque aqui também vai para o Danny Huston. Ele está extremamente perfeito, né? Ele está ali sendo a caracterização do mal. E uma coisa que a gente pode ter como contraponto é que enquanto o Eben está dizendo que pela família a gente faz alguns sacrifícios, o que é que o Marlowe vai fazer quando, né, uma das vampiras lá ela vai morrer? É como se ele dissesse assim: já que ela vai morrer mesmo, então eu vou sugar o sangue dela. Ou seja, eu não estou nem aí para família. Eu quero saciar o meu desejo, a minha vontade, que é de matar, que é de sugar vidas. É uma adaptação assim espetacular, porque tudo o que está no quadrinho está aqui com acréscimo. A gente vai ter aí interações do Ben e da Estela com esses outros, né? Habitantes, né? São pessoas de personalidades distintas, alguns que moram sozinhos por opção, outros que têm parentes e querem saber como proteger os seus parentes. E a mão aí do David Slade coordenando tudo, né? Coordenando os dublês, a cena da morte da menininha vampira. Caramba, é triste, né? Mas muito bem feita, e foi a primeira a ser filmada. E nos extras aqui do Blu-ray, que são os mesmos do DVD, né? Tem muito extra aqui, tem mais de 1 hora de extras, tá? Com muita coisa aí da pré-produção, reuniões de roteiro, estudos aí para fazer locação, seleção de elenco, tá? Então, é um Blu-ray que tem bastante extra. Então, fiquemos com 30 dias de noite. Vampiros, sangue, festim